Graça e paz, queridos. Deixa eu me direitar. Hoje nós vamos falar sobre a sexta festa, ou sexto encontro marcado pelo Senhor. A sexta celebração, digamos assim, ordenada por Deus, pelo Eterno, ao povo de Israel. Nós já vimos as 5 primeiras festas, vimos a Páscoa, que é o Pessa, nós vimos os pães asmos, que é o Hag Hamatzot, nós vimos também as primícias, né, que é o Bicurim, vimos o Pentecostes, que é o Shavuot, vimos a última festa, acho que é a mais enigmática de todas, é uma festa que tem um simbolismo muito grande, que é a festa das trombetas, o Yom Teruah. E nós vimos algumas coisas para quem conseguiu acompanhar. Se você não conseguiu pegar ao vivo, no YouTube nós temos gravado todas essas lives. Aí você pode acessar, o link está na descrição aí do próprio canal. E espero que traga de fato edificação para a vida, né? A Dos última eu não irmãos. consegui postar ainda, mas Ainda não? acredito que essa semana eu já posto a anterior e a de hoje, se Deus permitir. Maravilha. Então o Kleber está atualizando aí o YouTube e colocando aí aos poucos, na medida, né, do possível, colocando aos poucos aí as lives, né, que nós temos feito, os estudos que nós temos feito juntamente com os irmãos. E nós falamos sobre a primeira festa do outono, que é a festa das trombetas, o Yom Teruah, que é uma festa bem enigmática. Nós vimos isso na semana passada, né, sobre essa áurea enigmática que envolve a festa das trombetas e como ela tem uma proximidade, uma correlação, ou para não dizer um cumprimento num evento tão aguardado pela igreja, conhecido como o arrebatamento. Não temos como determinar de maneira enfática que o arrebatamento acontece na festa das trombetas, mas os dados, os indícios apontam, apenas apontam, né? Eu gosto muito do que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, né? Então só quando o que é perfeito vier, que é o próprio Senhor, o nosso Mashiach, o nosso Salvador se manifestar, então o que é em parte será aniquilado. Mas até lá nós apenas estudamos e contamos com a misericórdia de Deus, irmãos. E Provérbios também diz que a glória de Deus é tudo encobrir, a glória dos reis é tudo investigar. Então, como filhos de Deus, como sacerdócio real, cabe-nos estudar e investigar aquilo que o nosso Pai tem feito, né, para a glória dele. Então, assim, nós vimos que alguns pontos da festa das trombetas, do Yom Teruah, são muito fortes, alguns indícios com a linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo, a expressão, a última trombeta. Nós vimos que era uma expressão utilizada na festa das trombetas. Uma outra expressão, o ladrão da noite, nós vimos que qual era a correlação dessa expressão dentro do hebraísmo. Apontava lá para o capitão do templo, né, que era responsável por vigiar os sacerdotes no seu ofício durante as horas da madrugada. E vimos como o Senhor Jesus usou essa expressão lá em Apocalipse, né? Como essa expressão usada lá em Apocalipse 16, esse que veio como ladrão de noite, né? Bem-aventurado aquele que vigia, né? Para que as suas vestes não sejam tomadas, não sejam roubadas, né? Não se veja as suas vergonhas. E a expressão também bem enigmática que o Senhor Jesus falou, lá em Mateus 24, aquele dia e hora ninguém sabe. E nós vimos que essa expressão, aquele dia e hora ninguém sabe, se nós formos voltar no contexto da época em que essa frase foi dita, em que esse hebraísmo foi dito, essa expressão idiomática foi dita, nós vamos ver que naquela época essa expressão, aquele dia e hora ninguém sabe, tem uma conotação tanto diferente dos nossos dias. Dos nossos dias literalmente significa aquele dia e hora ninguém sabe. Naquela época, aquele dia e hora ninguém sabe também tinha essa conotação, mas era uma expressão idiomática que apontava para a festa das trombetas, porque o dia e a hora eram meio que encobertos, porque era uma festa que poderia acontecer, né, em 2 dias alternados, a depender da visualização da lua nova, era a festa da lua nova. Então, queridos, quando nós paramos para estudar esse calendário, vou chamar de calendário,
de encontros marcados pelo Senhor, de encontros marcados por Deus, pelo Eterno, nós vamos ver que não é um calendário comum, mas é um calendário profético que está sendo cumprido, que foi cumprido e está sendo e será cumprido. Então a gente começa a observar que o Senhor Jesus ele tem um compromisso com esse calendário ordenado por Deus, até porque as festas elas encontram significação no Messias, no Mashiach, né? A verdadeira essência, o verdadeiro cumprimento de cada uma das 7 festas estabelecidas pelo Senhor tem o seu cumprimento profético real, né? No Mashiach, no Senhor Jesus, no nosso Senhor e Salvador, no Messias. E quando a gente olha para a vida e para a obra que o Senhor Jesus realizou, vem realizando e realizará, nós conseguimos discernir esse cumprimento profético, não é, Kleber? Verdade. De cada uma das festas através da vida dele. E hoje, queridos, nós já falamos sobre o Yom Teruah, hoje nós vamos falar sobre Yom Kippur. Yom Kippur é o quê? É o dia do perdão, ou a festa da expiação. Um encontro marcado para poder expiar, para poder haver o perdão dos pecados da nação de Israel, de todo o povo israelita. De acordo com a tradição judaica, considerava-se o Yom Kippur a mais importante das festas. Agora, por que a mais importante? Porque era justamente nessa data em que haveria o perdão nacional. Era o perdão da nação que estava, entre aspas, em jogo ali. Por isso que era tão importante, até porque nós conhecemos o que o autor aos Hebreus escreveu, que é uma verdade que está velada, eu vou dizer também revelada no Antigo Testamento, que é sem santidade, né, ninguém verá o Senhor. Então Yom Kippur ele é extremamente importante na vida de Israel como nação, porque era o dia do perdão nacional, era o dia onde os pecados da nação eles seriam perdoados. Então era um dia muito importante. E o que é que acontecia, né? O Yom Kippur é a 6ª festa do calendário profético, é a 6ª festa. E ele ocorre 10 dias após, contando-se, né? No 10º dia, após a celebração do Yom Teruah, da festa das trombetas. Então, entre a festa das trombetas e o Yom Kippur, né, existia um intervalo de 9 dias. No 10º dia era a celebração do Yom Kippur. Esse intervalo de 9 dias que havia entre a festa das trombetas e o dia da expiação, ou Yom Kippur, que é a mesma coisa, né, ele tem um nome específico. Ele era chamado de Yom, né, ou Yamim, perdão, que é no plural, desculpa, singular, desculpa. Yamim Noraim. E o que é que significa Yamim Noraim? Esse intervalo de 9 dias entre a festa das trombetas e a festa da expiação, Yom Kippur. E o que é o Yamim Noraim? Yamim Noraim significa dias terríveis. Vocês sabiam disso? Sabiam que esse intervalo entre a festa das trombetas e o Yom Kippur era conhecido como dias terríveis? Agora, por que dias terríveis? Dentro do contexto do Antigo Testamento, como nós falamos aqui, o Yom Kippur era a festa do perdão, onde se buscava o perdão de Deus, onde o sumo sacerdote, nós vamos entrar nesse detalhe, entrava no Santo dos Santos para poder oferecer o sangue de um novilho, para oferecer incenso, e buscava-se o perdão de Deus. Então, esses 9 dias que antecediam o Yom Kippur eram dias de jejum, eram dias de arrependimento nacional. Na verdade, tudo isso já começava com a festa das trombetas, porque a festa das trombetas já era um chamado ao despertamento. Já era um chamado onde se tocava ali o shofar, que é a trombeta do chifre de carneiro. Tocava-se então o shofar na festa das trombetas, chamando o povo ao arrependimento, e após a celebração da festa das trombetas, existiam esses 9 dias, onde eram dias de contrição, dias
de arrependimento, dias de se humilhar diante do Senhor. Então eram dias chamados de dias terríveis. Por que dias terríveis? Porque havia uma apreensão por parte da nação. Havia uma certa ansiedade, uma certa apreensão nacional para saber se iriam alcançar o favor do Senhor ou não. Então, irmãos, isso é muito interessante. Nós vamos ver em Levítico 23, que está sendo assim, o nosso texto base das 7 festas. Eu vou pedir a Kleber para ler. Levítico 23, versículo 26 até o 32. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que aquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho farei, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligirei as vossas almas, ao 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra celebrareis o vosso sábado. É interessante. Quando a gente lê Levítico, né? Aí algumas pessoas estão lendo lá a Bíblia, lá na carreirinha, né? Vai lá Gênesis, Êxodo, quando chega Levítico, aí dá aquela trava, né? É interessante. Kleber até ficou de trazer um estudo sobre isso, sobre Levítico. E se a gente não consegue entender os aspectos que envolvem esse livro ritual, esse livro cerimonial, que é do Pentateuco, é o livro que mais trata acerca da lei, dos pormenores da lei, dos 5 livros escritos por Moisés. O livro de Levítico ele se destaca nesse aspecto porque ele trata, digamos que exclusivamente do aspecto da lei. Não é à toa que o nome do livro, na nossa tradução, é Levítico, porque tem a ver de fato com a lei que foi dada à tribo de Levi, os encargos dados à tribo de Levi e, consequentemente, também a todo o povo de Israel. Então, é importante esse conhecimento, porque quando a gente começa a conhecer um pouco dos pormenores, a gente começa a ler com entendimento, e o entendimento nos dá gosto pela leitura. Nos motiva a querer ler e aprender mais. Então, aqui nesta passagem que Kleber leu, de Levítico 23, se eu não me engano, em hebraico o nome do livro é Vaikra, do livro de Vaikra, o livro de Levítico, do versículo 26 até o 32, o Senhor está ali fazendo recorte para falar do encontro solene chamado Yom Kippur, dia da expiação. E esse dia da expiação era uma data extremamente importante no calendário judaico, e que deveria ser observado. E os irmãos viram aqui que é citado aqui o intervalo, né, entre as trombetas e o dia da expiação, e que no dia 9 deveria se observar, né, esse dia que estaria chegando. É interessante, irmão, nós observarmos que a festa, ou o encontro solene, o Moed, do dia da expiação, ele é considerado um sábado. Então, é um sábado solene, né? Ele era conhecido como a festa mais importante celebrada. Ela era celebrada no dia 10 do mês de Tishri. Lembrando que Tishri cai entre setembro e outubro aqui do nosso calendário, pode haver variação de acordo com o ano, né? E ele é considerado como grande Shabat, ou em hebraico Shabbat Shabbaton, se não me engano é sábado dos sábados, né? Então o Shabbat Shabbaton era o dia da expiação, devido à importância. E nesse dia ninguém também poderia fazer nada, porque era um dia de observação. E principalmente era um dia de contrição, era um dia de arrependimento.
Era um dia de se buscar o favor de Deus. Por quê? Porque no 10º dia do mês de Tishri, que é o mês 7, ou o mês de Etanim, que é o mesmo mês, só com nomes diferentes, no 10º dia, o sumo sacerdote, o chamado Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, ele teria a autorização dada por Deus, dada pelo Eterno. Para quê? Para entrar no Santo dos Santos. Isso é extremamente importante, irmãos, porque era o único dia do ano onde o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo, poderia entrar no Santo dos Santos. Lembremos-nos que o desenho do tabernáculo, o desenho do templo, a grosso modo, eles eram compostos de 3 partes distintas. Primeira parte era o átrio, onde os levitas, juntamente com os sacerdotes, ficavam ali oficiando. Depois, na parte mais interna, nós temos o santo lugar, onde os sacerdotes ali colocavam o pão da proposição e tinha outros utensílios ali. E depois do santo lugar havia o local mais sagrado de todos, que era o Santo dos Santos. E era nesse local onde a Shekinah, a glória de Deus, descia e se manifestava, e ali Deus falava com Moisés. E o Senhor estabeleceu essa data, dia 10 de Tishri, para marcar esse encontro com a nação de Israel e ali oferecer o seu perdão à nação. Então era um dia extremamente delicado. Disse que quando o sumo sacerdote, quando o Kohen Hagadol, que é Kohen, sacerdote Hagadol, o grande, Quando o sumo sacerdote, o grande sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ninguém fazia mais nada. O povo, ele ficava à porta do tabernáculo, à porta do templo, posteriormente, à porta do templo, aguardando o sumo sacerdote terminar o seu ofício. Isso é interessante, irmãos, porque se aquele sumo sacerdote entrasse na presença de Deus de uma maneira não adequada, de uma maneira não adequada, ele corria sério risco de vida. Ele poderia ser morto pela santidade de Deus ali naquele lugar. Então, o sumo sacerdote ele tinha que se preparar. E ele não poderia entrar, irmãos, de mãos vazias no Santo dos Santos. Ninguém entra na presença de Deus de mãos vazias. Algo deve ser oferecido a ele. E o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que levar o sangue de um novilho e também o incenso para queimar no altar do incenso que ficava lá dentro. Então ele tinha que levar esses dois utensílios, esses 2 objetos, esses 2 elementos, e ali oferecer o incenso e depois oferecer o sangue sobre a tampa da arca. A arca da aliança estava ali dentro. A tampa da arca, conhecido como caporete. Então, sobre o caporete, sobre a tampa da arca, ou o propiciatório, era a tampa da arca, onde ficavam aqueles 2 querubins, de cabeça baixa, voltados um para o outro. Ali era o caporete, ali era o propiciatório. Ele tinha que derramar o sangue ali sobre o propiciatório. Só que antes dele fazer isso, irmãos, primeiro ele teria que oferecer um sacrifício pela sua própria vida. Por quê? Porque ele era homem, ele era falho, ele era pecador. Então ele tinha que primeiro expiar os pecados dele, para depois fazer a expiação pelos pecados da nação, os pecados do povo. Tá dando para compreender, irmãos, até aqui? Nós vamos ver assim mais alguns elementos. Nós vamos fazer uma leitura ainda em Levítico. Nós vamos para Levítico capítulo 16. Vamos lá para Levítico, ou Vaikra, capítulo 16.
Aqui em Levítico 16, o Senhor está instituindo o dia da expiação. E ali ele está preparando, né, Arão, que era o sumo sacerdote na época, e dando todos os preceitos que deveriam ser cumpridos neste dia. E vamos ver aqui, Kleber, o versículo, a passagem de Levítico 16. Leia aqui a partir do versículo 1, por favor. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Nadab e Abiú, né? Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá serrolas de linho sobre a sua carne. Ceroulas é calças de linho. E cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos santos e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Tá bom, só pra gente ir. Então veja você que Deus está ali depois do pecado de Nadab e Abiú, os 2 filhos primogênitos de Arão. Tá? Foi o que aconteceu. Eles entraram na presença de Deus com os seus incensários e ali atearam fogo produzido por eles. E aí o fogo do Senhor os queimou. Houve um juízo da parte de Deus. Porque eles eram sacerdotes e estavam oficiando ao Senhor de maneira inapropriada. Estavam embriagados e quiseram profanar a santidade de Deus. Então, irmãos, com a santidade de Deus a gente não brinca. Então veja você que lá em Hebreus é um livro que trata do sacerdócio do Senhor Jesus, é muito interessante a epístola aos Hebreus. Se tivermos tempo, nós vamos falar um pouco sobre a epístola aos Hebreus. Fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. E Nadab e Abiú, eles sentiram isso na pele. E depois deste evento, Deus agora coloca uma restrição para Arão como sumo sacerdote e diz para ele, olha, não fique entrando no Santo dos Santos, na minha presença em todo o tempo, para que não morra. Ah, porque Deus ficou zangado. Ah, porque Deus... Não, era um zelo do Senhor para com Arão, sabendo que Arão é falho. Então, assim, era um zelo da parte do Senhor para que Arão não fosse, digamos assim, não acontecesse com Arão o que aconteceu com seus filhos. Tá dando para compreender, irmãos? Então, assim, é uma atitude da misericórdia. Até nisso nós vimos que essa separação é um ato misericordioso do Senhor, porque a santidade de Deus, né, ela implica na justiça de Deus. E a justiça sobre o pecado, Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é o quê? É a vida? Não, é a morte. Né? Então a santidade de Deus, ela, quando ela é tocada, ela aciona a justiça de Deus. E a justiça de Deus sobre o pecado é uma coisa só, sentença de morte. Então o Senhor, por um ato misericordioso, ele coloca algumas restrições. E Arão agora só poderia entrar porque Arão era o sumo sacerdote, era o Kohen Hagadol, né? Era o sumo sacerdote. Arão agora só poderia entrar uma vez por ano. Então veja você como o pecado ele é terrível. Antes ele oficiava no Santo dos Santos com frequência. Mas à medida que o pecado ele vai se avolumando, Deus então coloca uma restrição, uma vez por ano. E tinha uma data específica, que era o dia 10 do mês de Tishri, que era o dia da festa da expiação. E o interessante quando a gente lê aqui Levítico, como o Kleber aqui leu,
Arão, para entrar como sumo sacerdote, irmãos, não era de qualquer jeito. Ah, não, Deus é amor, eu vou de qualquer maneira porque Deus me ama. Não! O Senhor prescreveu a forma, não é isso, Kleber? Né? Como ele deveria entrar na presença dele. Então foi dado uma diretriz, foi dado um preceito que fosse observado pelo sumo sacerdote, e diz aqui o seguinte: ele teria que oferecer o novilho com oferta pelo pecado, o carneiro para o holocausto, né, aquela oferta queimada, o holocausto, né, e ele teria que se vestir. Se vestir de quê? Vestirá o quê? A túnica de linho, né, as calças de linho, que é a ceroula, as calças de linho, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra. Né? A mitra é aquele chapéu, né, que o sumo sacerdote utilizava, que tinha lá a inscrição, santidade ao Senhor, tal. Né? Então era um chapéu, vou colocar assim, né? Depois você coloca aí no Google, vocês vão ver o que é mitra. Né? Também tem um deus persa, né, chamado Mitra, né, mas não é essa entidade pagã, não. Estou falando da Mitra chapéu. Né? Mas vamos lá. E se vestir e colocar sobre a cabeça a mitra de linho. E o Senhor diz o seguinte: são estas as vestes sagradas. Então veja você que há um pré-requisito, que há uma ordenança, que há algo a ser observado para entrar na presença de Deus. Deus exigiu que o sumo sacerdote se cobrisse de linho da cabeça, literalmente, até os pés. Da cabeça aos pés, o sumo sacerdote, Kohen Hagadol, Arão, o homem de Deus, né, teria que se cobrir de linho. Por que linho? Porque o linho aponta para os atos de justiça dos santos. E, na verdade, esses atos de justiça, figuradamente, já está apontando para os atos de justiça de Cristo. Né? O linho aponta para a justiça de Cristo. Então, quando Arão está coberto de linho, ele está o quê? Figuradamente falando, ou melhor dizendo, tipologicamente falando, a justiça que iria se manifestar no Filho de Deus, em Cristo Jesus, estava cobrindo Arão de uma maneira tipológica aqui no Antigo Testamento. Está dando para entender, irmãos? Então, tipologicamente, essa cobertura de linho com a qual Arão teria que entrar no Santo dos Santos aponta para a justiça de Cristo, que envolve, que recobre, que protege todo aquele que nele crê. Aqui no Antigo Testamento nós temos essa tipologia, nós temos esse tipo nessa vestimenta de Arão. E aqui fica claro. E ele também teria que ter o seu corpo lavado, banhado em água, né? Antes de vestir essas vestes, ele teria que se lavar. O ritual, se não me falha a memória, chamado de mikveh, né? Que era o banho cerimonial, né? Para poder se limpar cerimonialmente. Desculpa, trava-língua. De maneira cerimonial. Pronto, de maneira cerimonial. Ele teria que tomar esse banho depois de ser lavado pela água. Aí me lembro que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho, né, falado, né? Isso é interessante. Depois de ter sido lavado pela água, ele então poderia vestir as vestes de quê? De linho, as vestes de justiça. Então, irmãos, outra coisa também. Arão, ele, para poder entrar na presença de Deus, ele teria que levar a sua oferta pelo seu pecado e pelo pecado da sua família. Ele teria que fazer expiação por si. Hebreus deixa isso muito claro. Hebreus 9, nós vamos ver, né, essa abordagem de Hebreus 9, o que é bastante interessante. Então, para ele entrar na presença de Deus, irmãos, não era de qualquer maneira. Até a oferta pelo pecado dele, ele teria que levar. Então vejamos que o sacerdócio levítico, o sacerdócio exercido pela antiga aliança, como fala lá, eu ia falar Paulo aos Hebreus, mas a gente não sabe se foi Paulo que escreveu, não tem essa certeza, né? Pode ter sido Apolo também e outros nomes aí cogitados. Na glória a gente vai saber exatamente quem foi. Mas o escritor da epístola aos Hebreus, ele mostra isso. Vamos lá para Hebreus 9, depois a gente vai voltar para Levítico 16, viu? Mas vamos para Hebreus 9, vamos dar um passeio aqui na Bíblia.
Vamos lá, Hebreus, capítulo 9. Todo o capítulo 9 ele trata desse aspecto, desse sacerdócio. É bem interessante, não vamos ler o capítulo 9 todo, mas vamos ver aqui, Kleber, e aí eu te dou o sinal, tá bom? Hebreus 9, a partir do versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote. Só uma pausa. Primeiro tabernáculo ele está se referindo ao santo lugar, e segundo ele está se referindo ao santo dos santos, ao santíssimo. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, Pelos pecados, né? dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é a alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Pronto, aqui. Veja você que aqui em Hebreus ele está introduzindo o assunto, né? Ele vai falar um pouco do sacerdócio de Cristo. Então, para poder falar do sacerdócio de Cristo, ele está fazendo uma alusão à festa do Yom Kippur. Quando ele diz aqui que o sumo sacerdote, que o Kohen Hagadol, uma vez por ano, entrava no segundo tabernáculo, ou seja, no Santíssimo, né? E ele entrava de que maneira? Não sem sangue. Ele tinha que levar o sangue de uma vítima inocente, neste caso, um novilho, né? E ele oferecia aquele sacrifício por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então o sumo sacerdote tinha esse ofício, tinha esse dever, digamos assim. Então o que é que acontece? E aqui o autor, a Epístola aos Hebreus, ele diz que todo aquele sistema ritual do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote passava pelo véu, pelo reposteiro, né, pelo véu, e entrava no Santo dos Santos para poder oferecer isso, ele está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo, versículo 8, estava dando a entender que o caminho do santo lugar, né, ele ainda não estava disponível enquanto aquele primeiro sistema, digamos assim, religioso, né, estivesse ainda de pé. Então, o sumo sacerdote, ele passava pelo véu, entrava no Santo dos Santos para poder oferecer. Aqui na Epístola aos Hebreus, ele vai mostrar que Cristo cumpriu perfeitamente, irmãos, perfeitamente, todo o ritual exigido pelo Yom Kippur. E Cristo, diferentemente dos sumos sacerdotes da antiga aliança, porque o que é que acontecia na antiga aliança? A cada geração teria que se levantar um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele não era, como é que eu posso dizer, autoproclamado. Ele não era de pessoas que queriam exercer esse ofício, não. Para ser sumo sacerdote, teria que ser da linhagem de Arão. Primeiro teria que ser da tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, teria que ser da linhagem de Arão. E dentro da linhagem de Arão, teria que ser da linhagem dos sumos sacerdotes. Então, não era de quem queria, mas sim de quem era literalmente chamado por Deus. E a cada geração se levantava um novo sumo sacerdote para poder oferecer sacrifícios. Então, a cada geração, vou falar todo ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e oferecia sacrifício tanto pelos seus como pela nação.
Só que com Cristo, o nosso sumo sacerdote foi diferente. Cristo ofereceu apenas um único sacrifício e Hebreus vai tratar sobre isso. Hebreus trata justamente sobre isso. Tá? Dê aqui, Kleber, o versículo 11, por favor. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém. Veja você como é diferente o sacerdócio de Cristo. Diz que ele entrou, né, no santuário. Agora, um santuário não feito por mãos humanas, não aquele tabernáculo erguido por Moisés lá no deserto, ou o templo levantado por Salomão. Ele entrou no verdadeiro santuário, no verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo celestial, onde o Pai habita. Então ele entra lá, né? Ele entra nas regiões celestes, ele entra no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário, e apresenta o seu sacrifício. É interessante que Cristo, ele tanto é o sacrifício, como ele também é o sumo sacerdote. Nele se cumprem os dois papéis. Ele tanto é a vítima que foi sacrificada, como ele também é o sumo sacerdote que apresenta o sacrifício. E aqui diz o seguinte, versículo 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas Cristo entrou nesse tabernáculo celestial por meio do seu próprio sangue. Por meio do seu próprio sangue, ele adentrou no tabernáculo celestial, entrou no Santo dos Santos. E é interessante que na antiga aliança, cada ano os sumos sacerdotes teriam que fazer esse ritual, todo ano. Mas aqui, Hebreus 9:12 diz o seguinte: uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, irmãos, em Cristo Jesus nós temos a nossa eterna redenção. É uma redenção, é uma compra, é uma aquisição feita por Ele, que não tem prazo de validade, que é eterna. Então Ele nos comprou pelo seu sangue, né? Ele nos redimiu, Ele obteve a nossa redenção, irmãos. Uma vez por todas, e essa redenção ela não tem prazo de validade. Por quê? Porque ela é eterna. Ela é eterna, irmãos. Então, voltando para lá, depois nós vamos ver aqui de novo. Mas vamos lá. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos. Então, ele entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava, havia aquele clima de apreensão. Porque se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele sairia dali fulminado, sairia dali morto. Tanto até que quando ele entrava, tinha uma cordinha amarrada, se não me falha a memória, no pé dele. E as vestes do sumo sacerdote tinham guizos, sinos, para poder fazer barulho, para mostrar que ele estava vivo. Porque se parasse de fazer barulho, o pessoal sabia que ele tinha morrido. E ninguém poderia entrar, então tinha que puxar a corda e tirar o corpo dele de dentro do Santo dos Santos. Porque se alguém entrasse lá para poder tirar, morreria também. Então veja você como era sério o negócio. Então quando o sumo sacerdote entrava para poder oficiar, para oferecer o sacrifício, para oferecer o incenso, o que acontecia? Toda a nação, né, daqueles que estavam presentes ali em Jerusalém na época, eles paravam diante do templo, diante do tabernáculo, eles paravam diante do templo e ali aguardavam de maneira apreensiva, e isso levava um bom tempo. Ele levava um bom tempo, né, imerso na presença, na glória de Deus, porque Deus falou que ele desceria na nuvem sobre a arca da aliança, sobre o caporete, lá no Santo dos Santos. Né? E quem está na presença de Deus que tem pressa de sair dela? Então, essa entrada do sumo sacerdote, ela demorava e ninguém fazia nada enquanto o sumo sacerdote estivesse lá dentro. Isso é muito importante. O grande alívio acontecia quando o sumo sacerdote saía vivo. Né? Isso é bem interessante, irmãos. Quando ele saía vivo, aí sabia-se que o sacrifício foi aceito.
Tinha um outro ritual também que é interessante. Deixa eu só falar aqui. O Kohen Hagadol, sumo sacerdote, quando ele entrava lá, ele tinha que levar o sangue e derramava sobre o caporete, mas ele também tinha que levar o incenso e queimava incenso na presença de Deus. Vamos lá? Quando o sumo sacerdote ele saía, né, o povo se inclinava. Havia uma reverência. Quando o sumo sacerdote ele saía do Santo dos Santos, ele saía de dentro do tabernáculo, o povo se inclinava. E aí era permitido ao sumo sacerdote pronunciar o nome de Deus. Porque o povo de Israel não falava o nome de Deus em vão. Então era o único dia do ano onde também o nome do Eterno poderia ser pronunciado. E quando o sumo sacerdote pronunciava o nome do Eterno, isso ele fazia por 10 vezes. Quando o sumo sacerdote pronunciava, Verdade. o nome de Jesus hoje é usado como chacota. Né? É usado das maneiras mais desrespeitosas possível. E nós precisamos resgatar essa reverência ao nome do nosso Senhor. Tanto até que até hoje em Israel, eles não escrevem, por exemplo, o judeu brasileiro, ele não escreve Deus como nós escrevemos. Nós colocamos o quê? D-E-U-S, né? Deus. Eles escrevem Deus. né? Deus, né? É D-U-S. Eles não escrevem. Até essa palavra, Deus, que não é o nome em si, mas é uma referência ao Eterno. Normalmente eles se referem como o Eterno, né? Como o Eterno. O Eterno. Né? Existem alguns pronomes de tratamento, alguns nomes que são dados. O Eterno, Hashem, né? Eles também falam Hashem, que quer dizer o nome. Eles, né? Adonai também, então, que pode Adon. também trazer uma certa confusão a respeito do nome de Jesus é que algumas pessoas podem levar no sentido da transliteração do nome, né? Aí tem algumas pessoas que fazem confusão com isso aí, que é um aí absurdo. já confunde e aí o nome de Jesus não era em hebraico, em português, tudo isso é bobagem. Em inglês. Aí confunde. Tudo isso aí é bobagem. Um dia a gente vai parar, Kleber. A gente pode até colocar na pauta para poder explicar o nome de Jesus, que é uma transliteração. Mesmo porque também tem uma, não sei se é uma seita, não sei se é uma Certamente ideia, que isso está... Existem seitas que está ensinando coisa desse tipo e confundindo a cabeça das pessoas, né? Confunde tanto que até as pessoas, já tive com 2 irmãos que me barraram, até, irmão, como é que eu oro então agora? Até a oração do irmão conseguiu atrapalhar. Eu oro em nome de quem? Que Jesus é esse? Em nome de Jesus. Aí absurdo. confunde a situação. Foi daquela vez que a gente conversou. Mas é um assunto importante para poder trazer para os irmãos. Se os irmãos não se depararam com pessoas desse tipo, debatendo, o que vai possivelmente trazer confusão, então seria bom a gente, nos próximos estudos, a gente trazer uma referência. Pode, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, que é uma transliteração, é o nome válido, é o nome transliterado. A gente não vai entrar nisso agora, mas a gente continua chamando Jesus de Jesus e Yeshua. Sim. Não tem nenhum problema. A gente sabe a quem nós estamos nos referindo. Como o americano fala Jesus, o árabe Isa. Verdade. Então, assim, essa transliteração... nome não se translitera, tá? Tem gente que é muito radical, né? Mas a gente vai ver isso. Esse é um tema interessante. Quantos minutos? 10 minutos, né? Então, vamos lá. Onde foi que nós paramos? Né? Então, por 10 vezes. 10 vezes, o sumo sacerdote falava o nome do Eterno. O nome do Eterno é aquele tetagrama sagrado, que é Iod Re Vav Re, né? Que é o YHWH, né? Transliterado. Mas no hebraico é o Iod, a letra Iod, Re, Vav Re, que são as 4 letras que compõem o nome do Eterno. É o nome pelo qual ele se deu a conhecer a Moisés. Quando Moisés falou, eu vou lá, Faraó, vou lá o teu povo, e quem é que eu vou dizer que me mandou? Que nome eu hei de apresentar a eles? Aí o Senhor falou, eu sou o que sou. Ou eu mostrarei ser, eu sou. Esse Iod Re, Vav Re. Que é interessante porque a fonética desse tetagrama, a fonética original, não se tem uma certeza absoluta, porque era um nome que era impronunciável.
que somente o sumo sacerdote poderia pronunciar uma vez por ano. Uma vez a cada ano, né? No caso ele falava aqui 10 vezes. Então a fonética desse tetagrama, se é Iavé, Iabé, Iapé, então a fonética ainda é questionável no dia de hoje. Essa certeza absoluta de como se pronunciava originalmente o nome do Eterno. Né? Por isso que hoje nós temos um nome que o Pai colocou sobre todo o nome. Imagine a banalização se o pessoal soubesse do nome de verdade, qual era o nome, como é que sairia... Seria muito, infelizmente, ser humano é terrível, né, Cláudio? Ser humano, infelizmente. Ia banalizar. Ia banalizar demais. Mas hoje nós temos um nome que está sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Ou para aqueles que preferem, o nome de Yeshua, né? O seu nome em aramaico, né? Yeshua HaMashiach, né? Ou Jesus, o Cristo, a mesma pessoa. Então nós temos esse nome que nos foi dado e esse nós sabemos pronunciar, né? Então havia toda essa reverência em relação ao nome do Eterno. E o sumo sacerdote pronunciava 10 vezes e o povo se prostrava ao ouvir o nome do Eterno. Então, irmãos, isso é algo muito belo de se observar, essa reverência às coisas de Deus. Paulo ele dá um testemunho muito interessante lá em Romanos, eu agora não lembro exatamente o capítulo, mas está entre o 9, 10 e 11, provavelmente o capítulo 11, que ele fala assim que ele dá testemunho de que o povo judeu eles têm zelo de Deus. Paulo dá esse testemunho acerca do povo dele. E a igreja parece que perdeu esse zelo por Deus, esse zelo pelas coisas santas do Senhor, esse zelo pela santidade de Deus nas nossas próprias vidas, não é nas coisas, não é nos objetos, mas nas nossas próprias vidas. E nós precisamos aprender em alguns aspectos com eles. É claro que hoje eles ainda não reconhecem Jesus como Messias. Infelizmente, ainda não. Alguns já. Mas no quesito zelo, no quesito respeito, no quesito santidade, aí tem que aprender algumas coisinhas com o povo judeu, como eles reverenciam o Eterno, como eles honram, como eles se prostram, como eles adoram. Muita coisa a igreja precisa aprender. Toda essa questão da reverência. Hoje a gente entrou nessa hyper grace, nessa hipergraça, e a gente banalizou tudo. Tudo pode, tudo né? Deus está aí, Deus perdoa, Deus é amor. Ele é meu amigo. Também, né? Mas não é parceiro, né? Não é? Minha avó falava, né? Você que eu sou sua parceira. Minha avó falava isso, né? Amigo ele pode até ser, né? Já não me chama certo, mas parceiro ele não vai passar a mão. Igual o Abba, né? O Abba, o nosso pai, Abba. Mas a palavra Abba não significa aquela coisa como uma reverência, né? É paizinho, mas de forma reverente. Né? De forma reverente, né? Carinhosa também. Né? Então, irmãos, a gente vai dar aquele break. Falta quanto tempo aí? 6 minutinhos, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar aquele break, aquela pausa, que a gente vai finalizar agora nesse segundo tempo. Vamos dar um break aí de 1 minuto. É o tempo que a gente sai, bebe uma água e retorna, tá bom? Então, se você está gostando, está assistindo, se está sendo edificado, principalmente isso, né? Que não adianta estar assistindo por assistir, se não está sendo edificante. Mas se seu espírito está sendo alimentado, então peço que você retorne, tá bom? A gente vai dar só uma pausazinha de 1 minuto, só para beber uma água, e aí a gente volta com os irmãos. Mas vamos lá. Então, como eu estava falando, né, essa reverência ao nome de Deus que acontecia no Yom Kippur. No Yom Kippur, né, como ele era celebrado na forma da antiga aliança, existia uma parte que era bem interessante no Yom Kippur. E nós vamos ver isso agora, voltando lá para Levítico 16. Quem gosta de Bíblia, bora lá. Quem está sem Bíblia aí, procura um crente que está aí do seu lado. Procura um crente, que certamente crente tem Bíblia. Então pode procurar um crente aí que vai te ajudar. Vamos lá. Levítico 16. Então Levítico 16, ele fala aqui de dois
de dois sacrifícios que deveriam ser oferecidos ao Senhor no Yom Kippur. Eu vou pedir a Kleber para ler. Levítico capítulo 16, versículos 7... vamos lá. 8, 9 e 10. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cairá a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode, sobre que caía a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Legal, né? Muita gente, boa parte, acho por não ler Levítico, não sabia da existência desses dois bodes tão importantes na festa do Yom Kippur. Então, existia um sacrifício diferente que deveria ser prestado, irmãos, pelo sumo sacerdote. Os que sabiam, não sabiam que era na festa em Yom Kippur. Os que sabiam, não sabiam que era na festa Yom Kippur. do Yom Kippur. Mas vamos lá. Então, o sumo sacerdote teria que separar dois bodes. Ok? Os bodes, eles eram oferta, né, pelo pecado. Né? Então, o que acontecia, então? Esses dois bodes, ele colocaria na porta da entrada da tenda, ou na porta do templo, e ali ele lançaria a sorte, né, para poder escolher qual era o bode que seria sacrificado para o Senhor e qual seria o bode que seria levado para o deserto. Então nós temos aí então o seguinte, nós temos o bode do sacrifício. Interessante, irmãos, é que os dois eram ofertas ao Senhor. Porque eu estou enfatizando isso. Os dois bodes eram ofertas ao Senhor, os dois. Um era, o outro não era. Não, os dois eram ofertas ao Senhor. Ponto. Então, o bode que caísse a sorte para ser sacrificado, né, o sumo sacerdote o pegaria e o sacrificaria. Ok? Como oferta ao Senhor. O primeiro bode era para o Senhor. E o segundo bode, o sumo sacerdote pegaria a sua mão, colocaria sobre a cabeça do bode, seguraria nos chifres, provavelmente, né? Seguraria ali nos chifres, e ali o sumo sacerdote faria a confissão dos pecados da nação. Figuradamente, era uma espécie de transferência de pecados. Os pecados transferidos para aquele bode. Então, e ali ele confessava. Pegava-se esse segundo bode, porque o primeiro deveria ser sacrificado, né? Deveria ser, né? Pegava-se o cutelo ou a adaga, né? E deveria ser sacrificado. Esse segundo bode que o sumo sacerdote colocava a mão, ele deveria ser levado para o deserto. Então, alguém era designado pelo sumo sacerdote para amarrar uma cordinha, né, naquele bode e levá-lo até o deserto. E lá no deserto, no local mais distante possível, aquele bode deveria ser deixado lá. Né? Ele deveria ser deixado lá. Alguns dizem que a pessoa que levava o bode, de preferência, procurava algum tipo de despenhadeiro. Por que despenhadeiro? Porque ele pegava o bode, coitado do bode, né? Pegava o bode, botava na ponta do despenhadeiro e ali dava um empurrão. Vai embora, praga, né? Para nunca mais voltar. Né? É interessante. Era mais ou menos isso. Estou brincando, mas isso acontecia. Né? Então ele empurrava o bode, ou deixava o bode lá no deserto. Qual era o objetivo disso? O primeiro bode era sacrificado ao Senhor, e ambos eram ofertas pelo pecado. E o segundo bode era levado ao deserto para nunca mais voltar. O que é que isso tem a ver? Né? O segundo bode,
era conhecido como bode emissário ou Azazel, né? E alguns, tardiamente, eles interpretam a palavra Azazel como um dos nomes de Satanás. Dizendo, não, era oferta para Satanás. Não, era oferta para o Senhor. O bode Azazel ou bode emissário, essa palavra Azazel, alguns comentam que é uma mistura da palavra bode em hebraico com a palavra partir. E não tem nada a ver com o diabo. Né? Pelo menos Azazel, no Antigo Testamento, todas as 3 vezes em que a palavra Azazel aparece, não está se referindo a Satanás, está se referindo a esse bode literalmente. Ok? Então, o bode do sacrifício era morto e o bode emissário ou bode Azazel era levado ao deserto. Pronto. O que é que acontecia então? O que é que isso tem a ver, irmãos? O que é que isso fala do sacerdócio de Cristo? Algumas linhas teológicas, algumas religiões, dizem que o primeiro bode que era sacrificado era para o Senhor. E o segundo bode, que era levado ao deserto, o bode Azazel, era para Satanás. Irmãos, isso sinceramente é descabido. Porque o sumo sacerdote pegava o bode, o segundo bode, estendia a mão sobre ele e transferia os pecados da nação para ele. Ali é uma figura de Satanás. É como se Deus pegasse os nossos pecados e jogasse sobre o diabo e levasse o diabo para o deserto, para nunca mais voltar. Irmãos, biblicamente falando, essa ideia não tem respaldo. Os 2 bodes apontam para Cristo, para a obra de Cristo. Os 2 bodes, tanto o bode que é sacrificado pelo pecado, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, como também um bode que carregava os pecados e levava para longe. Por quê? Aponta para 2 aspectos da obra de Cristo. Primeiro, Cristo que se sacrificou, que foi sacrificado pelos nossos pecados. E o segundo bode, Cristo, que leva para longe de nós os nossos pecados. Quer ver isso? Isaías 53? Vamos lá? Esse texto que é um texto proibido. Isaías 53, não sei se vocês sabiam, mas muitas escolas rabínicas não permitem a leitura de Isaías 53. Vamos lá, vamos ler aqui o versículo. Vamos ler uma boa parte dele, né? Lê aí, Cleber, a partir do versículo 1, e aí eu te... Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das vossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão.
Glória a Deus. Então, Isaías 53, irmão, mostra claramente que também é um texto messiânico, né? Isaías foi o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Então, nesse texto messiânico, claramente messiânico, que aponta para o Mashiach, que aponta para o Messias, para Jesus, né? É uma descrição ali do sacrifício do Senhor na cruz, até um pouco da vida de Jesus sendo retratada aqui em Isaías, mostra que ele levou sobre si as nossas dores, que ele foi traspassado e moído pelas nossas transgressões, né? Que ao Senhor agradou moê-lo, no caso, né? E ele daria a sua alma como oferta pelo pecado. Então, irmãos, mostra-se claramente que os nossos pecados, né, os pecados da humanidade, não foram colocados sobre Satanás, mas sim sobre o próprio Senhor Jesus, porque ele pagou o preço por mim e por você. Então, esses dois bodes apontam para o Senhor Jesus. Tanto o bode do sacrifício como o bode emissário ou o bode Azazel, que é a mesma coisa, emissário ou Azazel, é o mesmo bode. Né? Um não aponta para Satanás e o outro aponta... Não, os dois apontam para aspectos da obra redentiva, da obra redentora de Cristo. Cristo, que é moído pelas nossas transgressões, né? Que é ferido pelas nossas iniquidades, e o Cristo que leva sobre si as nossas iniquidades e as aparta de nós. Então precisamos entender que é sempre Cristo. É sempre Jesus, irmãos. Então esses bodes aqui que eram oferecidos na antiga aliança, eles eram uma representação. Eles eram uma alegoria, uma tipologia da obra redentora de Cristo. O Cristo que morre pelos nossos pecados e o Cristo que afasta de nós os nossos pecados. O bode do sacrifício e o bode emissário ou bode Azazel, que é levado para o deserto para nunca mais voltar. Tudo isso está presente, irmãos, dentro do Yom Kippur. Eu trouxe aqui o livro, a gente já apresentou. Esse livro é um dos livros que a gente utilizou aqui como pesquisa. As Festas Judaicas, de Fred Winkler. Aqui no capítulo 6, eu marquei aqui que eu achei muito interessante, irmãos. Muito interessante, eu gostaria de ler para os irmãos. O que acontecia com os bodes. Né? É muito interessante, eu gostaria de poder ler para os irmãos, onde se colocava uma fita, tá? Eu vou ler aqui, eu acho que vai ser mais interessante eu ler aqui na íntegra o que aconteceu, né? A pesquisa desse irmão Fred Winkler, e ele faz uma citação do Talmud. O Talmud é um livro de interpretação da lei, escrito por vários sábios judaicos, judeus, né? Vários rabinos, vários sábios. E dentro do Talmud, né, tem vários escritos de vários sábios. Tem o livro de Iomar. E dentro desse livro de Iomar tem uma descrição muito interessante. Eu gostaria de poder ler para os irmãos. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Porque aí eu acho que a gente vai ter uma visão mais clara, né? Deixa eu ver aqui uma passagem boa para nós lermos. Vamos lá. Está aqui, no livro de Fred Winkler, As Festas Judaicas. Olha o que está escrito. Através dessa cerimônia, que é a cerimônia dos dois bodes, né? Através dessa cerimônia fundamental e significativa no Yom Kippur, no dia da expiação, Deus falou de maneira extraordinária aos líderes de Israel durante os 40 anos anteriores à destruição do templo, que foi no ano 70 depois de Cristo. Ok? Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo veio o exército romano, através do general Tito, cercou Jerusalém durante 4 anos, se não me falha a memória, e depois do 4º ano eles invadiram Jerusalém. Essa invasão aconteceu no ano 70. E quando eles invadem Jerusalém, o que é que acontece? Eles destroem a cidade e destroem o templo. O templo foi totalmente destruído, cumprindo
a profecia dada pelo Senhor Jesus em Mateus 24. Quando os discípulos estavam ali maravilhados diante da construção do templo, das pedras. Ah, mestre, olha que pedras, olha que edifício. Jesus falou, você está vendo tudo isso aí? Em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E foi isso que aconteceu. No ano 70, o exército romano invade, tocam fogo no templo, o ouro que estava no templo derrete e escorre pelas frestas do assoalho do templo. E ali, os romanos ávidos, né, os soldados, até a contragosto do general, que não era o objetivo inicial destruir o templo, eles começam a escavar o templo em busca do ouro, e aí não ficou literalmente pedra sobre pedra, cumprindo uma profecia que o Senhor Jesus havia dado, né, 40 anos antes, diga-se de passagem. Mas vamos ver aqui, vamos lá. É interessante que o Talmud, ele é um livro de tradição judaica e de interpretação da lei. Ele não foi escrito por cristãos. O Talmud não foi escrito por cristãos. O Talmud não foi escrito por seguidores de Yeshua, por seguidores de Jesus. Ele foi escrito por sábios judeus que não creem em Jesus. Tanto até que no Talmud, se for ler algumas passagens que falam sobre Jesus, coisas absurdas são ditas sobre Jesus lá. Mas isso é tema para uma outra aula. Tá bom? Então, assim, o Talmud foi escrito por sábios judeus. Agora deixa eu só ler aqui uma coisa bem interessante, né? Vamos lá, vou reler a parte que eu vi. Através dessa cerimônia fundamental e significativa no Yom Kippur, Deus falou de maneira extraordinária a destruição do templo em 70. Então vamos lá. 70, né, foi o ano da destruição. Vamos ver o que aconteceu. Quando se lançava a sorte sobre os dois bodes, porque estavam lá os dois bodes, Azazel e o bode do sacrifício. E aí ia-se escolher quem seria o bode Azazel e ia-se escolher quem seria o bode do sacrifício. Então, quando se lançava a sorte sobre os dois bodes, considerava-se ser um sinal do agrado de Deus, se a de Iavé se encontrasse a mão direita do sacerdote. Então, nesse lançar de sortes, que era provavelmente feito através do Urim e do Tumim, né? Se o bode escolhido para ser o bode do sacrifício estivesse à mão direita do sacerdote, para o povo era uma interpretação da bondade de Deus, do agrado do Eterno, que Deus estava se agradando, ok? Se o bode escolhido para o sacrifício fosse o bode da direita. Se fosse o bode da esquerda, aí era um sinal de desagrado. Mas vamos lá. Então, quando se lançava a sorte sobre os dois bodes, considerava-se ser um sinal do agrado de Deus se a de Iavé, aquele bode que seria sacrificado, se encontrasse na mão direita do sacerdote. Ok? O Talmud, no livro de Iomá, na seção 39a, diz o seguinte: fala de um mau presságio. Fala de um mau presságio. Presta bem atenção, irmãos, isso não foi escrito por crente em Yeshua, por crente em Jesus. Foi escrito por judeus não crentes, que não queriam conta com Jesus. Vamos lá. Nos 40 anos anteriores à destruição do templo, então vamos lá. O templo foi destruído que ano? No ano 70. Você que é bom de matemática, eu sei que Neto, aí o pai de Érica, é bom de matemática. Vamos lá. 70 menos 40, dá quanto? Dá 30. No ano 30, Jesus estava aqui. No ano 30, Jesus estava entre os homens. Ou foi no início do seu ministério, no meado do seu ministério, no ano 30. Jesus estava entre os homens. Jesus estava tabernaculado entre os homens. Nós vamos ver essa questão do tabernáculo na festa dos tabernáculos. Né? Jesus estava entre os homens. Então vamos lá. Nos 40 anos anteriores à destruição do templo. Então você pega o ano 70, subtrai 40, vai cair a partir do ano 30. E no ano 30 Jesus estava entre nós. Jesus estava lá em Jerusalém. Jesus estava na Judeia. Vamos lá. Essa sorte nunca mais ficou na direita do sacerdote. Desde o ano 30, depois de Cristo, quando eles jogavam a sorte, quando eles usavam o Urim e o Tumim
para escolher o bode que seria sacrificado, nunca mais o bode da direita foi selecionado para ser sacrificado ao Senhor. E lembrem-se que, se isso não acontecia na mente do povo judeu, isso era um sinal de mau presságio. Então vamos lá. Nos 40 anos anteriores à destruição do templo, essa sorte nunca mais ficou na direita do sacerdote. Algo semelhante aconteceu com o bode emissário que era levado ao deserto. Conforme um costume antigo, presta bem atenção, irmãos, era presa uma fita de lã vermelha à porta do templo antes do envio do bode. Vocês sabiam disso? Conforme um costume antigo, era presa uma fita de lã vermelha à porta do templo antes de enviar o bode emissário, antes de enviar o bode Azazel para o deserto. Ok? Vamos continuar. Essa fita deveria ficar branca. Milagrosamente, né? Essa fita deveria ficar branca. Cadê? Deixa eu ver aqui. Essa fita deveria ficar branca quando o sacrifício fosse agradável diante do Senhor e os pecados do povo tivessem sido perdoados. Então havia essa crença de que essa fita deveria ficar branca depois que o sacrifício fosse feito, né? Mostrando que os pecados do povo foram perdoados. Aí o escritor diz aqui o seguinte: mas no tempo anterior à destruição do templo, durante 40 anos, olha, sempre 40 anos, e 40 é um número de provação, de prova, de teste, né? Durante 40 anos, ou seja, o templo foi destruído no ano 70, então se foi 40 anos antes, ou seja, a partir do ano 30, quando Yeshua ainda estava entre os homens. Durante 40 anos, a fita que era vermelha, que deveria ficar branca, nunca mais ficou branca. E aí? Nunca mais ficou branca. E isso era um presságio de desgraça futura. Isso está no Talmud, irmãos. Isso está no Talmud, um livro de tradição judaica, de interpretação. No livro das tradições. Está no Talmud, Iomá, seção 39a e b. Então nunca mais a fita ficou branca, nunca mais o bode para o sacrifício ao Senhor foi o bode da direita. 40 anos consecutivos antes da destruição. Depois que Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo na cruz, o serviço de sacrifícios e o templo perderam a sua razão de ser. Porque o verdadeiro sacrifício havia sido realizado. Então todo aquele sistema religioso que ainda estava operando, ele perdeu o sentido. Por quê? Eles eram apenas sombra. Mas a realidade já havia sido cumprida em Yeshua, em Jesus, irmãos. Então perdeu o sentido o templo, perdeu o sentido o sistema sacrificial após o sacrifício de Yeshua, após o sacrifício do Senhor Jesus. Então depois que Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo na cruz, o serviço de sacrifícios e o templo perderam a sua razão de ser, pois ele tinha dito que não restaria pedra sobre pedra. Então, o que é interessante, irmãos, nós vermos que um livro judaico, de tradição judaica, ele relata que desde o ano 30 até o ano 70, que foi o ano da destruição do templo, nunca mais o bode da direita foi escolhido para ser sacrificado, através do urim e tumim, através das sortes, e nunca mais o cordão de lã vermelha ficou branco, em sinal de uma desgraça futura, em sinal da desaprovação. Por quê, irmãos? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. João fala sobre isso no capítulo 1, no Evangelho de João. Então aquele sistema religioso foi reprovado pelo Senhor, porque agora a realidade estava sendo cumprida em Jesus, em Yeshua. Irmãos, eu sou um admirador, eu amo o povo e a cultura judaica, mas cada coisa no seu devido lugar. Não sou idólatra, eu amo, respeito, procuro aprender, gosto, mas idolatria não. Não terás outros deuses diante de ti. Tem gente que bota Israel, tá? Irmãos, a gente ama Israel, a gente ora por Israel, respeita Israel, mas na visão
messiânica, na visão cristã, Israel precisa de Jesus. Israel é um povo não alcançado. O povo judeu é um povo ainda não alcançado. É um povo onde a igreja que está lá em Israel, no território de Israel, ela por si ainda não tem condições de evangelizar a própria nação devido ao número de judeus convertidos ser muito pequeno. Então, um povo não alcançado. Então, nós devemos orar, né, por Israel, fazer missões ou auxiliar a igreja que está lá para que ela alcance os seus próprios conterrâneos, os seus próprios patrícios, né, judeus, irmãos. Tá bom? Então, veja você que o próprio Talmud... Você achou isso interessante, Kleber? Interessante. Né? O próprio Talmud relata, e existem mais coisas também, de sinais no céu, de uma espada apontada para o templo. Quem fala sobre isso é o rabino Jonathan Kahn, apontando para o templo como se fosse uma espada. Agora é um sinal no céu. Depois a gente pode pesquisar e trazer isso para os irmãos verem. Coisas aconteceram, irmãos, coisas aconteceram. E o que dizer que depois do sacrifício de Yeshua, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então coisas sobrenaturais aconteceram. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Eu acredito, irmãos. Eu creio. Então, veja você a importância desse bode Azazel e do bode do sacrifício. Então isso acontecia lá em Israel. Lá, e isso está registrado, esse evento da fita... do cordão de lã vermelho, do cordão de lã escarlate, que nunca mais ficou branco, está no Talmud de Yomá, 39, seção A e B, como também o bode para o sacrifício nunca mais foi o da direita e sim o da esquerda, que era um sinal de desaprovação da parte do Senhor. E isso a partir do ano 30 depois de Cristo. Agora nós já vamos fechar. Nós falamos aqui sobre o Yom Kippur, mostramos algumas coisas. O livro de Hebreus é um livro maravilhoso, irmãos, um livro assim muito belo para você estudar com a ótica do sacerdócio de Cristo. Cristo como um sacerdote superior, segundo a ordem de Melquisedeque, superior ao sacerdócio levítico. Cristo como o definitivo, último e definitivo sacerdote, sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Aquele que ofereceu um sacrifício perfeito, que não precisa todo ano entrar no Santo dos Santos e oferecer porque pecou. Não, ele entrou de uma vez por todas. E ele está lá ainda. Né? Então, vamos lá para Hebreus. Se você está sem Bíblia, procura um crente aí do seu lado. O crente do seu lado deve ter Bíblia. Ou melhor dizendo, o crente do seu lado tem Bíblia. Nós já estamos finalizando. Vamos lá. Hebreus 9, verso 23 em diante, Kleber, por favor. Hebreus 9, 23 em diante. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Glória a Deus. Veja você, irmãos, o que é que o autor dessa epístola aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que as coisas celestiais, elas não poderiam ser purificadas com sacrifícios que eram oferecidos aqui na terra. Ele está dando a entender, o autor dessa epístola, dizendo que há uma realidade nos céus, de um tabernáculo lá nos céus, e que Cristo entrou nesse tabernáculo, e esse tabernáculo é verdadeiro. Isso, irmãos, isso é muito interessante. Por quê? Quando nós vamos lá para Êxodo, quando o Senhor chama Moisés ao monte e mostra a planta, ele diz o seguinte, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Muito provavelmente, o Senhor descortinou esse tabernáculo para que Moisés pudesse ver como é que as coisas eram feitas lá em cima. Então, há uma realidade. Esse mundo que nós estamos aqui, irmãos, ele é uma Matrix. Para quem gosta de Matrix, ele é uma Matrix, ele é uma simulação. Ele não é a realidade. A realidade, ela é espiritual, ela é celestial. Então, aqui, como o Kleber leu,
era necessário, portanto, que as figuras das coisas, então ele fala que aquele tabernáculo era uma figura das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, sacrifício de bode, de touros e tal, de ovelhas, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. E ele diz aqui, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Aquele santuário que estava lá em Jerusalém é uma figura do verdadeiro. Aquele tabernáculo que foi erigido, que foi levantado no deserto, é uma figura do verdadeiro que está lá em cima. Então tem muita coisa para a gente poder aprender, irmão, sobre as realidades espirituais. Muita coisa. E Jesus está lá em cima até hoje, como o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. Lembra-se que no Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e levava um tempo lá dentro? É o que Jesus está fazendo. O verdadeiro sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, a presença de Deus, assentou-se à destra da majestade e está aguardando a hora de sair do Santo dos Santos. Nós vamos tocar nisso. Por favor, Kleber, continue aí a leitura, versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como um sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Louvado seja Deus, irmãos. Veja você como Hebreus é uma epístola maravilhosa, irmãos. É uma epístola tremenda, recheada de verdades espirituais. Aqui está dizendo o seguinte, que Cristo, como sumo sacerdote, ele não é que nem o sumo sacerdote da antiga aliança, que tinha que entrar todo ano, não. Ele entrou uma única vez no Santo dos Santos, ofereceu um sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo ele é atemporal, porque ele está fora do tempo, ou seja, ele abrange toda, posso dizer, toda a estrutura temporal, desde a criação da humanidade, ou antes da criação da humanidade. Então, com um único sacrifício que há 2000 anos atrás ele ofereceu, ele abrangeu todas as esferas do tempo e pegou homens de todos os tempos, desde Adão até o último homem que existir. Um único sacrifício, um sacrifício que ofereceu eterna redenção. A qualidade desse sacrifício é eterno, é a eternidade. Então vamos lá. E diz que ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E aqui diz o seguinte, que aos homens está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. E assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez. Quando foi? Há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Tendo se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Por quê? Porque o sumo sacerdote tem que sair do Santo dos Santos. Ele não pode ficar lá o tempo todo, irmãos. O povo precisa ver o sumo sacerdote. O povo precisa do sumo sacerdote. E Jesus, irmãos, como sumo sacerdote, o que é que ele está fazendo lá? Estão lembrados que o sumo sacerdote no Yom Kippur, ele levava 2 elementos para dentro do Santo dos Santos? Ele levava o quê? O sangue, e derramava sobre o caporete, sobre a tampa do propiciatório, sobre a tampa da arca, que é o caporete ou o propiciatório, ou ilasterion, do grego. Então ele derramava o sangue sobre o caporete, sobre a tampa da arca, e também tinha um outro elemento que ele levava, que era acendido lá dentro, que era o incenso para colocar no altar do incenso. E o incenso, biblicamente falando, ele é uma figura para a intercessão, para a oração. Irmãos.
Entenda. Cristo se apresentou no Santo dos Santos como sumo sacerdote, levando o sacrifício de si mesmo, levando o seu próprio sangue. E agora o que é que ele está fazendo? Ele está queimando o incenso. Como assim? Vamos lá para Hebreus capítulo 7, verso 25. Volta alguns capítulos aí. Capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele está lá como um sumo sacerdote. Está lembrando que o sumo sacerdote fazia intercessão pela nação? Esse é o papel sacerdotal, que é interceder. Jesus agora está lá na presença do Pai, à destra da majestade. O que é que ele está fazendo lá? O ofício mais nobre de todos, a intercessão. Ele está orando, intercedendo por nós. O nosso sumo sacerdote, né? A gente pode bater no peito com orgulho, o nosso sumo sacerdote está fisicamente, eu falo no aspecto humano, porque como divino, ele não deixou de ser Deus, mas quero falar do Jesus homem, né? Está fisicamente o nosso sumo sacerdote, o homem, o varão aprovado por Deus, ele está assentado à destra da majestade suprema. Ele está acima de todos os anjos, principados, potestades e todos os seres celestiais que existem, que parece que são 18 classes de seres celestiais diferentes que existem. Né? Ele está acima de todos eles. Ele tem um nome que está acima de todo o nome. E está à destra de Deus Pai. Fazendo o que, irmãos? Intercedendo por mim, intercedendo por Kleber, intercedendo por você. O ofício mais nobre de um sumo sacerdote é se colocar como um mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus consegue cumprir perfeitamente este ofício. Por quê? Ele é homem, ele sabe as fraquezas dos homens. Mas não somente ele é homem, ele também é Deus, 100% Deus. E ele sabe como ligar o homem, o divino, o humano, ao divino, porque nele as duas naturezas estão intrinsecamente ligadas, 100% homem e 100% Deus. E por isso ele é o nosso sumo sacerdote, porque as duas naturezas estão perfeitamente intrínsecas nele. A sua humanidade perfeita e a sua divindade perfeita. Por isso ele é o perfeito intercessor. Ele pode interceder por mim, que sou homem, e me levar ao Pai, porque ele é Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele falou ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que ir por ele, porque ele é 100% Deus, porque ele é 100% homem. Ele sabe fazer a tradução. Tá dando para entender, irmãos? A beleza do negócio? E aí, para poder fechar, Hebreus é um livro maravilhoso. Eu sou assim apaixonado pela Epístola aos Hebreus. Tem a Romanos também, Romanos, Efésios. Na verdade, cada passagem, mas Hebreus assim eu acho muito especial. Eu acho muito especial, porque ela toca nesse aspecto sacerdotal de Cristo, né? Dessa nova aliança perfeita feita no Mashiach. Mas vamos agora para poder finalizar, né? Como toda festa, das 5 festas que nós abordamos anteriormente, nós mostramos um cumprimento em datas, até um cumprimento escatológico. E com o Yom Kippur também não será diferente, irmãos. Ele também terá um cumprimento escatológico que vai apontar para o fim dos dias, né? Para o fim dos dias, para o fim dos tempos. Onde é que o sumo sacerdote vai sair do Santo dos Santos e vai voltar a essa terra, especialmente a Jerusalém. Então, o Yom Kippur, né, para o povo judeu, na época da grande tribulação, será o momento em que o sumo sacerdote sairá do Santo dos Santos, do tabernáculo celestial, e virá a Jerusalém para poder livrá-los. Vamos ver isso? Vamos lá para Zacarias capítulo 14. Volta a Bíblia, Antigo Testamento, livro de Zacarias.
Zacarias 14. Vou pedir para Kleber ler do versículo 1 até o versículo 4 de Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extinto da cidade. E o Senhor sairá, e pelejará contra estas nações. Sairá. Vai lá. Pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Irmãos, então veja você que o Senhor sairá, e ele virá fisicamente, o Jesus glorificado, juntamente com os seus santos, virá fisicamente a esta terra na sua segunda vinda. E ele virá para livrar o povo de Israel. Paulo faz uma defesa muito bela, muito linda do seu povo, do povo de Israel, lá em Romanos 11. Muita gente despreza Israel. Mas Paulo chega a dizer que, e por fim, todo Israel será salvo. Será quando, irmãos? É no dia do Yom Kippur. É nessa festa, quando o sumo sacerdote, que está dentro do tabernáculo do Santo dos Santos, sai para apresentar-se ao povo, trazendo o perdão de Deus. Vamos ver aqui, vamos continuar aqui em Zacarias. Vamos agora para o capítulo 12, verso 10, de 10 a 14, Kleber, por favor. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Olharão para quem? Para mim, a quem transpassaram. A quem transpassaram. Pode ler, por favor. E planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Por um primogênito, ó. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimeon, no vale de Megido. E a terra planteará cada família à parte, e a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Pode ler até o 14, por favor. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Então, irmãos, o que é que Zacarias profeticamente está falando? Ele está dizendo aqui o seguinte, irmãos, que haverá uma conversão nacional dos judeus que ainda estiverem vivos nesse período da grande tribulação. Então haverá uma conversão a nível nacional, porque o Yom Kippur é para a nação. Então diz aqui o seguinte, que eles olharão para mim, a quem traspassaram. Essa palavra traspassar, irmãos, é a palavra, eu peguei aqui no aplicativo, é a palavra hebraica dakar. E o que é que dakar, traspassar, significa? Significa perfurar, atravessar. Ou seja, quem é que foi perfurado? Quem é que foi atravessado pelo povo? É claro que foram os romanos, mas foi entregue pelos judeus. Quem é que foi? Não foi o Senhor Jesus há 2000 anos atrás ali na cruz, irmãos? Ele não foi perfurado, não teve as suas mãos perfuradas, não teve os seus pés perfurados, não teve o seu lado perfurado por uma lança, não teve a sua cabeça perfurada pela coroa de espinhos? Olharão para mim aquele a quem traspassaram, aquele a quem perfuraram. E diz o quê? E planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito. Haverá um quebrantamento nacional, haverá uma conversão nacional de todos aqueles que estiverem lá naquele momento. E chorarão amargamente como quem chora pelo primogênito. E Jesus não era o primogênito, irmãos?
Então haverá uma conversão de todas as casas, de todas as famílias de Israel, começando pela família da casa de Davi. Ele fala a família da casa de Natã, dos profetas, do rei, de Levi, dos sacerdotes, a família dos simeitas também e as demais famílias. Veja você que haverá uma conversão nacional quando o sumo sacerdote sair do Santo dos Santos e a se apresentar ao seu povo, ao povo de Israel, juntamente com os seus santos, que é a sua igreja, e os seus santos anjos também. Né? Vamos ver aqui, só para a gente poder fechar, que é para mim uma das passagens mais belas aqui de Zacarias, Zacarias 13:6. 13:6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas suas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Jesus, glória a Deus. Se alguém lhe disser que feridas são essas, provavelmente a ferida foi aqui no pulso, muito provavelmente, nas suas mãos, dirá ele, essas são as feridas que os meus amigos me fizeram. Essa palavra amigos, no hebraico, deixa eu só botar aqui, deixa eu só pegar aqui para os irmãos. Cadê? Meus amigos. A palavra Ahav, ou Ahab, que ela, traduzida ao pé da letra, é amor. Essas são as feridas que os meus amados me fizeram. Então, irmãos, haverá uma conversão nacional. E quando eles virem isso, irmãos, não tem como não se aquebrantar. É interessante que hoje a conversão ela se dá pela fé. Nesse tempo aqui que Zacarias profetiza, quando o sumo sacerdote sair do Santo dos Santos e vir a essa terra para estabelecer o seu governo a partir de Jerusalém, o governo milenar, e trazer livramento ao povo judeu e causar essa conversão nacional, eles serão convertidos pela vista, porque eles terão que ver para crer. Mas bem-aventurado, ou bem-aventurados, são aqueles que não viram, mas creram. Né? A igreja não viu, mas creu. Mas glória a Deus, porque haverá uma conversão nacional. O próprio Machia, assim como José se apresentou aos seus irmãos, o próprio Jesus se apresentará também aos seus irmãos. Eu sou José, a quem vocês intentaram o mal, vocês intentaram matar. Mas eu sou, tá aqui, o verdadeiro José sou eu. Né? Ele vai se apresentar aos seus irmãos. Irmãos, que história bela, né? Então, aqui é o nosso Yom Kippur, o cumprimento escatológico se dará no final da grande tribulação, quando, na tribulação de Jacó, né? Quando, no final dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, quando o sumo sacerdote sairá do Santo dos Santos, virá juntamente com os seus santos e pousará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Por quê? Foi do Monte das Oliveiras que ele ascendeu aos céus. Então, sobre o Monte das Oliveiras, ele voltará à terra. E ali a nação o verá e se arrependerá e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. E ali todo joelho se dobrará, toda língua confessará, eles chorarão, pedirão perdão ao Senhor. E o Senhor trará livramento a eles e ali irá estabelecer o seu governo milenar, que nós iremos ver na próxima festa, na festa dos tabernáculos ou Sukkot. Amém?